Olá, turma! Hoje a nossa aula será de português, lá na página 81. Mas antes de iniciar as atividades, eu vou pedir para que vocês escutem a história do periscópio, de Monteiro Lobato, tá bom? Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. O periscópio. O Visconde de Sabugosa era um sábio, mas que também fosse um inventor. Isso o mundo só ficou sabendo no dia em que ele apareceu com uma surpresa. Emília bem que desconfiou e andou espionando para ver se descobria por que motivo ele se fechava em seu laboratorinho durante horas e horas. Isso durante semanas. Mas afinal, o mistério se esclareceu. O Visconde estava trabalhando na invenção de um periscópio para enxergar o invisível. Que história é essa? Uma coisa muito séria e importante. O Visconde havia partido de uma ideia muito original, que era a seguinte: o mundo que nos rodeia está cheio de coisas visíveis e invisíveis. As visíveis nós a vemos com os nossos olhos, mas as invisíveis só poderão ser vistas por meio de um invento. E pôs-se a inventar o tal periscópio. E o inventou. E um dia em que todos estavam na varanda, apareceu com um embrulho debaixo do braço. Chegou, tossiu o pigarrinho e disse: Respeitável público, aqui tenho comigo a mais prodigiosa invenção que já se fez nesse mundo: o periscópio invisível, ou o instrumento que nos permite ver as 1000 coisas invisíveis que nos rodeiam. E começou a desembrulhar o pacote. Saiu uma caixa de papelão e de dentro da caixa de papelão um instrumento em forma de canudo. Aqui está a minha invenção. Compõe-se desse canudo que eu largo perto do que quero ver, e deste fio de arame que eu desenrolo e ligo a esse binóculo. O meu binóculo tinha desaparecido. Onde o encontrou o Visconde? No galinheiro, mas estava sem vidros e eu apenas aproveitei a armação. O que há dentro dele são coisas feitas por mim e fazem parte do invento. Pedrinho, que não estava ali, chegou nesse instante muito vermelho de sol, chupando uma cuia de laranja-lima. Ao ver o binóculo, gritou: O meu binóculo? Onde estava? Há quanto tempo? Ando procurando do meu binóculo. Seu não. Dobre a língua. O binóculo é de vovó. Pedrinho está certo. O que é meu é dele também. Insistiu o menino, e quando soube que o Visconde o havia encontrado no galinheiro, debaixo da parda de um ninho de galinha, fulminou Emília com os olhos. Quem poderia ter escondido lá o binóculo senão ela? Sempre que brigava com alguém, a vingancinha de Emília era essa: esconder os objetos de mais estimação do inimigo. O Visconde falou meia hora sobre a invenção
Ia entrar na parte puramente científica quando Emília o interrompeu. Isso fica pra depois. Agora o que queremos é demonstração de batata. Mostre-nos uma coisa invisível, senão a gente engana essa jota. Vê, Sinhá, como está ficando esta rainha do mundo. Disse tia Anastácia, que acabava de entrar com 2 frangos na mão para saber qual deles matava, o Plimo ou o Rod. Dona Benta escolheu o frango que ia ser vítima da fome de seus netos, e a negra se retirou, fazendo para Emília o gesto de chinelada no traseiro, enquanto a ex-boneca lhe punha a língua. Em seguida, voltando ao assunto do periscópio, a diabinha berrou. Queremos a demonstração do invento. O Visconde pediu que escolhessem o que queriam ver, e cada qual quis uma coisa. A ideia vitoriosa foi de Narizinho. Já ouvi falar que onde há chapéu de sapo, há também por perto anõezinhos invisíveis. Essa ideia é minha. Eu tive a intuição disso. E agora podemos tirar a prova. Resta que haja algum chapéu de sapo no pomar. Perto da cocheira da vaca mocha, nasceram muitos esta noite. Passei por lá, ainda agorinha e vi. Pois vamos ver isso. Disse o Visconde, arrumando o canudo e o binóculo e o fio na caixa de papelão. E lá foram todos, rumo à cocheira da vaca mocha, que ficava no fim do pomar. De passagem, Pedrinho apanhou e descascou várias laranjas limas, e cortou-as e ofereceu uma cuia a cada um. Como o Pedrinho está amável. Observou Dona Benta, mas Emília desmascarou a gentileza do menino. Ele gosta da cuia da ponta, por ser mais doce. Por isso que é tão oferecido em descascar laranjas. Meio de se regalar só com as cuias da ponta. Peste! Chegados lá perto da cocheira da vaca mocha, viram logo um bonito grupo de chapéus de sapo, muito perfeitinhos, brotados naquela noite. Ótimo! Se a ideia de Emília estiver certa, havemos de ver muitos anõezinhos por aqui. Não podemos ficar muito perto, senão o invisível se espanta. Acomodaram-se todos debaixo de uma árvore. Pronto! Podemos começar. E quem vai ser o primeiro sou eu. É vovó. Primeiro os mais velhos. Venha ver, vovó. Dona Benta espiou pelo binóculo e não viu coisa nenhuma. O mesmo sucedeu com tia Anastácia. Nossa vista está tão estragada que nem com a invenção do Visconde não vemos nada. Chegou a vez de Narizinho, que era a mais velha depois de tia Anastácia. Mas Emília estava grudada no binóculo e a berrar que nem uma louca. Estou vendo o número dos números. 7 anõezinhos. Não, 7 sacizinhos de carapuça vermelha e pinto aceso na boca, sentados de pernas cruzadas debaixo dos chapéus de sapo, que também são 7. Estão fumando e conversando. Ao que parece o chefe. Usa na cintura uma faixa. Deve ser o distintivo. Diamorecos. Todos estavam ardendo por ver também, mas Emília não largava do binóculo e às vezes até sapateava de gosto. Consegue bater com o pé, tendo um pé só?
Mas Emília não queria largar do binóculo, de modo que a ele se agarrou com unhas e dentes. E como o menino também viesse ajudar Narizinho, o puxa que puxa escangalhou com o periscópio. Quando conseguiram desgrudar Emília e foram espiar, não viram coisa nenhuma. Vai me dar um trabalhão consertar. Que pena. Tanto que eu queria ver também, mas a peste não deixou. Emília, com medo da indignação geral, tinha subido a pitangueira como uma macaquinha, e lá estava a comer pitangas e jogar os caroços na cabeça dos outros. O caso era de uma boa surra, mas como a ex-boneca havia visto os sacis e todos estavam ansiosos por ouvir todas as informações possíveis sobre essas invisíveis criaturinhas, o remédio foi engolir a gana de esganá-la. E vieram com agradinhos. Emília, desça, venha ver que linda borboleta azul sentou aqui. E esse vagalume dos grandes que eu achei. Até o Visconde adulou-a dizendo: Em menos de meia hora, conserto o periscópio. O estrago foi menor do que pensei. Emília afinal desceu, ainda com a pitanga na boca. Desceu e começou. O remédio. Agora não há mais periscópio. E se contentarem com o que eu vi. Conte o que você viu, amor. Eram 7 sacizinhos que moravam em 7 chapéus de sapo. Cada qual mais espertinho e marotinho e engraçadinho. Tia Anastácia, que ia passando com os tempelhos colhidos na horta para o jantar, sacudiu a mão em gesto de palmada. E não vai também nas palmadinhas do traseirinho? E Emília botou-lhe um palmo de língua. Pronto, escutaram a história? Então vamos responder as 2 questões. Número 6. Letra A. Segundo o texto, qual era a função do periscópio criado pelo Visconde de Sabugosa? Letra B. Em sua opinião, Emília viu ou não o que relatava ao estar com o periscópio na mão? Por quê? Essas 2 questões são relacionadas à história que você ouviu. Como a letra C nós já fizemos, agora a gente vai para a letra D. Imagine que, quando o Visconde trouxe o periscópio, você foi o primeiro a olhar por meio dele. Crie uma história contando tudo o que se passou na ocasião. Ao terminar o texto, faça a revisão ortográfica. Dê especial atenção às palavras com 2 consoantes seguidas, com PR, BR, TR, CR, e use folha avulsa. Também, você vai usar uma folha de caderno, colocar o seu nome e a data que você está fazendo essa história. Certinho? Então, essa foi a nossa aula de português. Escutar a história, responder as 2 questões e criar uma história em que você, não é Emília, então você vai contar tudo o que você viu com esse piroscópio, certo? Bem fácil. Façam com bastante atenção, não esqueçam do parágrafo. Se vocês vão criar diálogos, não esqueça de 2 pontos e travessão. Preste bem atenção na ortografia. Se vocês não souberem escrever uma palavra, corram ao dicionário, certinho? Um grande abraço e tchau, tchau!